Irmãos e irmãs, estamos na hora da liturgia diária. Deus nos fala, é esse momento importante em que abrimos o nosso coração para ouvirmos o que Deus quer nos dizer. É sempre bom deixarmos Deus nos falar, porque senão nós nos perderemos nesse mundo secularizado, materializado. Deus nos fala, liturgia de 23 de junho de 2019, domingo, 12ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Hoje temos o Glória, o Creio e a 4ª semana do Saltério. Antífona da entrada. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Salmo 27, versículo 8. Oração do dia. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de nos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da profecia de Zacarias. Capítulo 12, versículos de 10 a 11, e o capítulo 13, versículo 1. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 63, versículos 2 2e ao 4, 5 a 6, 8 a 9, refrão 2ce. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós o Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, meu Deus. Para mim foste sempre um socorro,
De vossas asas à sombra eu exulto, minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 a 29. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora temos a reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada. Quem dizeis que eu sou? Lucas 9, 18 a 24. Neste evangelho, mostra-se, à luz do dia, o contraste entre a multidão e o discípulo. A turba levanta hipóteses sobre Jesus, mas não o conhece. O discípulo, acima da carne e do sangue, sabe identificar o mestre. Eis a reflexão de André Louf. Somente aquele que é discípulo conhece a Jesus em sua identidade profunda.
O discípulo, isto é, aquele que deixou tudo para segui-lo, que caminha com ele, que vive em sua intimidade, que com ele não tem uma pedra onde repousar a cabeça. Só esta proximidade de cada dia, de cada hora, entreabre a porta do conhecimento de Jesus. Mas é preciso não se enganar. Bem disse Pedro, o Messias de Deus. Pedro respondeu, o Senhor é o Messias de Deus. E Jesus não recusa essa identidade, mas Pedro sabe exatamente o que isso significa. Quem é esse Messias de Deus? Quem é? Então, logo ele pronunciou esse nome prestigioso, Jesus intervém para proibir que ele seja revelado. Primeiro, acrescenta ele, é preciso que o Filho do Homem sofra muito, que ele seja rejeitado pelos anciãos, que seja morto e, ao terceiro dia, ressuscite. Está claro que Pedro não pensava em tudo isto quando saudou Jesus com o nome de Messias. Ao mesmo tempo, ou ao menos por enquanto, ele não o saberia compreender, nem anunciar. Mais tarde, ele o compreenderá. Quando o Messias tiver completado sua corrida, quando tiver atravessado o sofrimento e a morte, quando for elevado sobre a cruz e através da cruz, o Pai o tiver salvado e revestido da glória. Mas será necessário algo a mais por parte de Pedro. Por sua vez, Pedro deverá ser caminhado sobre o mesmo caminho. Retificando, por sua vez, Pedro deverá ter caminhado sobre o mesmo caminho, ter carregado a mesma cruz. Para compreender a Deus, não há outro caminho, a não ser Jesus crucificado. E não há outro caminho para compreender Jesus crucificado, a não ser a cruz. A cruz só pode ser compreendida pela cruz, isto é, por aquele que a carrega, que a leva, por sua vez, atrás de Cristo. Não é uma pequena conversão, não é um breve trajeto, aquele que nos permite abrir mão da imagem sonhada de um Messias glorioso, um Cristo vencedor, de cuja glória participamos todos. Bem antes vem o áspero tempo da cruz, a trilha do Calvário, o único lugar onde o mestre e o discípulo chegam à verdadeira comunhão. Sim, há grupos de cristãos pregando a felicidade aqui na terra e o fim de todo sofrimento. Esses grupos de cristãos que pregam a felicidade aqui na terra e o fim de todo sofrimento deveriam aprender com São Pedro. Orai sem cessar. Que eu me glorie somente na cruz de Cristo. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. E temos também o santo do dia, gente. Hoje, 23 de junho, domingo, 23 de junho de 2019, nós pesquisamos aqui e temos um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, escreveu para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. E eu resolvi passar essa mensagem em vídeo para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. O santo do dia é São José Cafasso. José Cafasso nasceu em Asti, na Itália, em 1811. Foi contemporâneo de São João Bosco. Ambos trabalharam na mesma época em favor do povo e dos menos favorecidos, material e espiritualmente. Era uma figura magra e encurvada devido a uma lesão na coluna.
José Cafasso. Cafasso dedicava-se à contemplação e a ouvir os seus fiéis em confissão, o que acabou levando-o ao cárcere, a muitas prisões. Estava determinado a ouvir os criminosos que queriam se confessar e depois consolá-los, mesmo fora da confissão. Padre Cafasso frequentou o curso de teologia de Turim e ordenou-se aos 22 anos. Com sua voz mansa e suave, era muito requisitado pelos companheiros de sacerdócio que procuravam os seus conselhos. Padre Cafasso, hoje santo, né? De fato, ele dedicava grande parte do seu ministério sacerdotal escutando confissões e confidências de todos os que frequentavam a sua igreja, atraídos pelas grandes qualidades humanas de inteligência e de bondade daquele pequeno padre que compreendia os problemas de todos e sabia falar tanto aos doutos como aos simples, às almas devotas como às dissipadas. Antes de morrer, João Cafasso doou tudo o que possuía a João Bosco, para que ele continuasse a sua obra de ensino e orientação dos jovens. Morreu jovem, com apenas 49 anos, no dia 23 de junho de 1860, declarado santo em 1947, foi declarado também patrono dos encarcerados e dos condenados à pena capital. Temos uma reflexão e uma oração. Vamos primeiro à reflexão. O título de padroeiro dos encarcerados e dos condenados à pena capital esclarece bem como viveu o seu apostolado. Suas visitas aos cárceres eram o consolo dos presos e sua figura se tornou a presença mais constante em todos os enforcamentos realizados em sua cidade. Mas sua ajuda não se limitava aos encarcerados. Estendia-se às famílias, ao socorro às esposas e filhos, para que não se desviassem do caminho de Cristo. Oração. Rezemos. Deus nosso Pai, pela intercessão de São João Cafasso, ensinai-nos a amabilidade, a alegria, o bom humor, pois um semblante amável, alegre e de bem com a vida tem força divina que eleva o ânimo dos que estão abatidos e vale mais que 1000 conselhos e instruções. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bonita história aí de São José Cafasso, né? São José Cafasso e não João, né? Acho que o padre Evaldo aqui, ele teve algum problema na digitação. Em cima ele colocou José Cafasso e embaixo João. Mas o título aqui é José Cafasso. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Maranata, vem Senhor. El Shaddai, Deus onipotente. Ele proverá, se você acreditar.